Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 23 de junho. Hoje é domingo, 12º domingo do tempo comum. É o dia do Senhor, dia em que nos reunimos enquanto família, enquanto povo de Deus, para, amados irmãos e irmãs, de fato, abraçar a graça de Deus em nossa vida. A graça do amor do Senhor em nossa vida e nossa história. E somos convidados a abrir o coração para nos permitir ser visitados pelo Cristo vivo e verdadeiro, que se dá a conhecer no próprio Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo que se dá a conhecer e Ele constantemente quer nos visitar. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então neste 12º domingo do tempo comum, a oração coleta nos convida então à reflexão: concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, portanto, então, o Senhor nos convida a esta reflexão de temer e amar o seu santo nome. Então, temer não é ter pavor, mas é ter extremo respeito. Não utilizar o nome de Deus de qualquer forma ou em qualquer circunstância. O nome do Senhor precisa ser respeitado. E é justamente diante deste mistério que nós olhamos para o Santo Evangelho de hoje. O Evangelho de São Marcos, então, nesse pequeno trecho do capítulo 4, versículo 35 a 41. Os discípulos são convidados por Jesus a passarem para a outra margem do lago. Depois de despedirem a multidão,
eis que eles passam, então, com este barco para outra margem. A palavra nos diz que começa um temporal, ventania, o mar se agita. Algo que é importante entendermos, amados irmãos e irmãs. A situação que eles passam é uma situação gravíssima. Imagine, pescadores que já enfrentaram a diversidade de tempo, que já enfrentaram temporais em alto mar, agora estão com um profundo medo. Então, seguramente, a tormenta que caía sobre eles, alguns estudiosos vão dizer, tem tanta força que é como se fosse um terremoto. O que é o terremoto? Nós perdemos esta sensação de chão firme, de se estar seguro no chão. Então, os discípulos de Jesus, apóstolos, naquele contexto, estavam dessa maneira. Muitos que ali estavam tinham segurança no mar. Então, o caos era tão grande que eles tinham perdido a segurança em meio ao mar. Mas algo curioso se manifesta neste trecho do Evangelho de São Marcos, porque enquanto os discípulos estão apavorados, São Marcos nos escreve que Jesus está tranquilo, dormindo, na parte de trás do barco, deitado sobre um travesseiro. Amados irmãos e irmãs, a barca é a igreja. Ela é atormentada pelas ondas, os ventos contrários do mundo. Jesus, nosso Mestre e Senhor, está sereno e tranquilo nesta barca. Nós muitas vezes trememos, nós muitas vezes temos medo, mas nós não podemos esquecer que o dono desta embarcação, ou aquele que tem todo o pleno poder, é Jesus. Os discípulos dizem a Jesus: Senhor, não te importas que estejamos perecendo, Mestre, estamos perecendo e não te importas? Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Ora, Jesus é o Logos eterno do Pai, a palavra criadora, ou seja, Deus Filho e Espírito Santo estavam em toda a ordem da criação, junto a Deus Pai. O autor da vida, o Criador encarnado, o Filho de Deus Pai, que veio para nos salvar, não teria a autoridade diante daquilo que foi criado, como diz, portanto, a palavra de Deus: por Ele, por meio dele e para Ele? Toda a criação pertence ao Senhor. Toda a criação precisa render graças ao Deus da vida. Portanto, Jesus tem toda a autoridade de dizer ao temporal, ao mar: silêncio, cala-te. E de fato, o vento cessa e há uma grande calmaria. O medo que estava no coração dos discípulos, que tinham medo do temporal, de todas as coisas que estão acontecendo, é questionado por Jesus. Por que sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros. Então, o medo do temporal passa de uma admiração fora do comum, e o medo: quem é este que está diante deles? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, Senhor nosso. Que o Senhor nosso Deus acalme as tantas tempestades que muitas vezes se encontram em nossos corações. Que o Senhor possa dizer e que possamos acolher: silêncio, cala-te, e que possa ter esta grande calmaria em nossa vida e nosso coração, para que assim também possamos ter a capacidade de pedir: Senhor, creio, mas aumente a minha fé, dai-me o dom da fé, pois
esta palavra também nos atinge. Ainda não tendes fé? Seguramente a fé que temos, amados, é tão pequena que não chega a um grão de mostarda. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Nós que temos a oportunidade e a grande certeza de saber que o Senhor está conosco, tenhamos também o privilégio de ver esta grande calmaria que vem do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.